Empreender no campo. Realização Rádio Ceará. Neste episódio de Empreender no Campo, vamos abordar a silvicultura. Silvicultura é a ciência dedicada ao estudo dos métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar os povoamentos florestais com vistas a satisfazer as necessidades do mercado. E, ao mesmo tempo, é a aplicação desse estudo para a manutenção, o aproveitamento e o uso racional das florestas. Silvicultura também está relacionada à cultura madeireira. O manejo de uma área de silvicultura exige a participação de técnicos de várias áreas. Na Fazenda Maravilha, no distrito de Canidezinho, que fica a 8 quilômetros da sede do município de Nova Russas, de propriedade do agrônomo Chico Rosa, é referência na atividade. Sobre a apresentação inicial da matéria, o mesmo fez questão de fazer. Aqui nós estamos numa floresta de mogno, em pleno semiárido, aqui em Nova Russa, Ceará, em Canidezinho, na Fazenda Maravilha. Uma mini floresta com 6 anos de idade. Veja uma árvore dessa, a gente vendo ela do tronco, passando pelo caule até a copa, a gente percebe que o mogno não é aventura, já é um projeto exitoso. O mogno está dando certo no semiárido. Desde quando você iniciou esse trabalho da plantação de mogno e essa mini floresta aqui, próximo ao distrito de Canidezinho, em Nova Russas? Eu comecei os estudos dessas florestas de mogno há 10 anos atrás. Mas eu passei 2 anos só estudando, depois fazendo experiências. Nós, inclusive, era tão difícil que nem onde pesquisar nós não tínhamos. Só tinha um livro sobre mogno no Brasil. Aí nós, como nordestino, forte, que não desiste nunca, nós continuamos a pesquisa e fomos escrever um livro primeiro. Então o nosso livro é o 2º livro do Brasil sobre mogno. Escrevemos, como vocês já são conhecedores. Aí, partindo daí, quando as pesquisas aprovaram, nós começamos a plantar. Eu plantei árvores assim, separadamente, em vários locais. Já tenho árvores com 8 anos, 9 anos de idade. Aí comecei mesmo a plantar em grandes quantidades com 6, 7 anos atrás. No caso dessa floresta aqui, que tem 6 anos, ok? Fala um pouco dessa árvore que você está aqui ao lado dela. Isto aqui é uma árvore de mogno, é um mogno africano, porque existe o mogno brasileiro e existe vários tipos de mogno africano. Por que é que nós plantamos o mogno africano? É porque o mogno brasileiro é uma espécie em extinção, ela é proibido a colheita, então nós não vamos plantar porque não vamos poder colher. E o mogno africano, como é uma espécie exótica, a gente pode colher. Mas a diferença de qualidade da madeira é muito pouco, quase não existe. Por isso é que nós plantamos o mogno africano. Isso aqui é uma árvore de mogno africano, da espécie Caia senegalensis, que é a apropriada para o semiárido. Como existe outra, o Caia ivorensis, o Caia grandifolia, que é apropriado para o sudeste, para o centro-oeste. E essas pesquisas de dizer que o Caia senegalensis é apropriado para o semiárido, tudo começou aqui em Nova Russas, Ceará. Nova Russas é um exemplo hoje para o Ceará e para todo o Nordeste e para o Brasil. Qual a idade dessa árvore que você está mostrando aí, desse mogno? Essa árvore aqui tem 6 anos de idade. Está desenvolvendo dentro da expectativa. Com 10 anos de idade nós iremos colher. E olha aí, cada árvore dessa é em torno de R$1.000. Veja quantos R$1.000 tem numa floresta dessa. Isso aqui é o soerguimento da economia rural do semiárido. Como antigamente tinha o boi e o algodão, agora, se Deus quiser, com as graças de Deus, tem um mogno para alimentar o PIB rural do Nordeste. Além do senhor plantando o mogno, tem outros plantadores também aqui em Nova Russa que você ajudou a distribuir, também a ajudar nesse trabalho de ampliar essa plantação de mogno? Já vários e muitos.
E o que é mais belo é o seguinte, é porque o mogno não tem preconceito de classe social, econômico, de idade ou de nada, não tem nem preconceito. É para o mínimo, para o pequeno, médio e o grande. E nós evoluímos mais. O que foi que nós fizemos? Nós fizemos várias palestras para jovens, para estudantes, para donas de casa, para produtores rurais. E hoje tem mogno, plantadores de mogno, estudantes produtores. Tem estudante que já tem 1000 árvores dessas, tem outro com 50, tem outros com 200. Tem donas de casas também, umas que já tem 200, outras tem 70, que é o projeto Mãe Reflorestadora, como tem o estudante reflorestador. E também tem os produtores rurais, que já tem vários aqui, tem deles já com 1.600 árvores, com 3.100 e assim por diante. Graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque é sempre bom a gente agradecer a Deus. Graças a Deus, a ideia pegou e o mogno é uma realidade no sertão nordestino. Você tem em média quantas árvores dessa que tem na sua mini floresta? Nesta mini floresta aqui tem 1.200 árvores. Mas aqui neste imóvel, árvores de várias idades, já existe mais de 4.000 árvores. Sobre as pesquisas citadas pelo agrônomo Chico Rosa, para o melhoramento dessa atividade empreendedora que é o plantio do mogno africano, ele apresentou 2 delas à nossa reportagem. Isso aqui no Brasil só existe aqui em Nova Russas. É pesquisa de rebrotamento de mogno. Porque quando a gente colhe, que corta a árvore, ela rebrota de novo, produz uma nova árvore. E assim ela faz por 200 ou 300 anos. Quando eu digo 200 ou 300 anos, é porque a bagagem genética da árvore do mogno tem essa capacidade de 200, 300 anos. Então, quando a gente corta, ela rebrota. Moral da história. Chega no bisneto do bisneto da gente, transformando num empreendimento familiar e duradouro, um bem de família. Aqui essa área, eu estou reparando que há uma fita em volta dessas 4 árvores. Você pode explicar mais sobre isso? Se tem alguma coisa a ver com a ciência ou algo parecido? E eu explique com prazer, e ainda mais, sem o modismo que tem a palavra ciência hoje. Porque tudo enquanto hoje, que né, pandemia, ciência e etc. Mas vou explicar aqui sem modismo, porque nós já vemos fazendo isso há 10 anos, não é moda, é ciência mesmo. Então vamos embora ver, ó. Do mesmo jeito ó, que a gente mede o diâmetro das árvores, o perímetro, o comprimento do fuste. Fuste é isso, é o comprimento da tora, que é um termo em inglês, né, do mercado mundial e tudo. Mas do mesmo jeito que eu faço isso, eu também faço experiência com a quantidade de folhas. Tenho todas as informações, o sistema radicular, o caule, a folhagem. E aqui o que foi? Isso que você está vendo aqui. Não é um ringue para a gente brigar, não. É uma determinação diária. O que é? Simplesmente o trabalhador poder operar. Então, ó, são 4 metros por 4 metros, tem 16 metros quadrados. Então a gente tirou essas folhas que tinham aí dentro, tá certo? Tiramos. Aí a gente tira e pesa. Então no caso deu 21 kg de folha. Aí dividiu 21 por 16 metros quadrados, o resultado que dá, a gente multiplica por 10.000, que é 1 hectare, aí a gente tem quantos quilos de folha dá em cada ano por hectare. Então isso é ciência simples que nós, aqui em Nova Russas, estamos fazendo para a melhoria da agricultura do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Além da floresta plantada que tem aqui, também temos uma floresta nativa, né? Que também faz parte do contexto aqui da sua propriedade, né? Muito bem, porque, olha, nós aqui tem 2 ângulos o nosso projeto. Primeiro, a gente refloresta as áreas onde já foram devastadas, onde já era desmatada. E também a gente conserva as florestas nativas. Veja o exemplo dessa bela floresta nativa aqui. E ela tem uma história, que já o meu avô pediu ao meu pai para conservar, o meu pai pediu a mim, e eu já pedi aos meus filhos que estão conservando. Então aqui nessa floresta de conservação, já tem 5 gerações da família Rosa fazendo isso. Quais os tipos de árvores que tem nessa floresta nativa que você pode descrever agora?
Tudo que você imaginar daqui da região, do bioma local, aqui tem sabiá, tem mufumbo, tem jurema, tem angico, tem aroeira, tem o ipê nativo e vários outros arbustos de menor porte. Qual a importância de estar preservando a floresta nativa ao lado da floresta plantada? Porque geralmente a floresta plantada só tem uma espécie, ou duas ou três, como aqui só é o mogno. E na floresta nativa tem a biodiversidade. Olha, a biodiversidade que a gente tem que conservar. Então tem vários tipos de árvores, tá certo? Então a vantagem da nativa perto da outra é porque a nativa tem a biodiversidade que a humanidade tanto precisa. Aqui na floresta plantada tem as folhas das árvores bem espalhadas no chão, no piso. Também fale da irrigação um pouco. Qual a importância dessas duas ações aqui na sua floresta plantada? A irrigação é porque nós irrigamos por gotejamento, usando pouca água. Porque nós estamos no Ceará, no semiárido, então a gente tem que valorizar muito, economizar muita água. Então nós irrigamos por gotejamento, tá certo? E só irrigamos alguns meses do verão. E no inverno a gente desliga a irrigação, que é a irrigação natural do inverno, tá bom? Mesmo esses anos que chovem pouco é o suficiente para essa espécie de mogno. Porque nós pesquisamos uma espécie que dá com pouca água. Então esse é o aspecto da irrigação. E também por que é que a gente irriga? Para a gente fazer uma agricultura mesmo assim, como um negócio mesmo. Se a gente planta 1000 árvores, irrigando, colhendo, é para planta 1000 para colher 1000. Não é assim, plantar, não irriga, não cuida, para ver se escapa 300. Essa não é a ideia. Vamos fazer a agricultura assim, plantar 1000 para colher 1000, ok? Então isso é o fato da gente irrigar e cuidar. E dessas folhas aí, elas servem muito porque elas vão conservar o ambiente, diminuir a temperatura do solo, evita a erosão e assim por diante. E é uma maneira da natureza trabalhar em si. Os processos para quem tem interesse em plantar um mogno em sua propriedade, em relação à água, você pode dizer com propriedade que não precisa de muita água, só precisa de pouca água, conforme você falou agora há pouco no gotejamento, né? Eu vou lhe responder de uma maneira diferente, tá certo? Mas chegará ao ponto que você quer chegar e a resposta aos produtores. Olha, aqui em Nova Russas tem mais 1000, 2000 pessoas que têm condição de plantar mogno porque tem sol e tem água. O que faltava era o exemplo, tá certo? Era o exemplo. E foi essa a nossa função, que eu não faço só pensando nos meus pés de mogno, é gerar um exemplo para gerar uma renda de produção para ter um grande PIB rural nos municípios do semiárido. Nesse episódio falamos da silvicultura, em especial o cultivo de mogno africano na Fazenda Maravilha, no distrito de Canindezinho, em Nova Russas. Agradecemos ao agrônomo Chico Rosa pela ótima receptividade em sua propriedade e pelo ótimo ensinamento de empreendedorismo rural por meio da silvicultura, provando que meio ambiente, ao lado dos cuidados do ser humano e aliado ao uso correto da ciência, podemos ter um desenvolvimento da nossa economia. É isso aí! Visite o canal da Rádio Ceará no YouTube. Você pode acompanhar episódios anteriores de programas como Jornal Ceará, Ceará Esporte Clube, Empreendedores de Futuro e o podcast Ligado na Verdade, além de matérias exclusivas do nosso canal e outros episódios de Empreender no Campo. Também você pode acompanhar as playlists de cada tipo de conteúdo da Rádio Ceará. Até mais! Empreender no Campo. Realização Rádio Ceará.